As negociações entre Israel e Hamas para alcançar uma trégua em Gaza e uma troca de reféns por prisioneiros palestinos estão estagnadas. A afirmação foi feita pelo primeiro-ministro do Catar, que mediu o conflito. O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, falou nesta quarta-feira sobre as negociações de uma trégua em Gaza. O país asiático atua como mediador no conflito entre Israel e o movimento Hamas. Infelizmente, as negociações estão oscilando entre avançar e paralisar. Estamos passando por uma fase delicada com algumas paralisações. Estamos tentando resolver essa paralisação para avançar e pôr fim ao sofrimento de pessoas em Gaza e, ao mesmo tempo, trazer de volta os reféns. Catar, Estados Unidos e Egito trabalham há várias semanas para tentar obter uma nova trégua na Guerra de Gaza, que dura mais de 6 meses, e permitir a libertação dos reféns israelenses em troca dos prisioneiros detidos em Israel. Os mediadores esperavam alcançar um acordo de trégua antes do Ramadã, no início de março, mas o objetivo não foi concretizado e os combatentes prosseguiram ao longo de todo o mês de jejum muçulmano, que terminou na semana passada. Além disso, a tensão aumentou na região com o primeiro ataque direto do Irã contra o território israelense no fim de semana passada. A guerra na faixa de Gaza está prejudicando o comércio da região. Moradores de lá enfrentaram dificuldades para comprar alimentos. Nesta terça-feira, centenas de moradores de Gaza tiveram que passar por essa situação para conseguir pão. Isso porque a padaria, há muito tempo fechada, foi reaberta com suprimentos que chegaram ao território palestino. Sacos de pão subsidiado foram distribuídos depois que o Programa Mundial de Alimentos conseguiu reabastecer o estabelecimento após meses de privação. As quantidades disponíveis, obviamente, não são suficientes. Esperamos que as pessoas e o PMA também nos apoiem, para que as quantidades sejam suficientes e possamos continuar nosso trabalho. O que mais posso pedir do que isso? Minha única mensagem é: parem a guerra. Hoje estou feliz, mas juro por Deus, estamos cansados. Perdemos nossos filhos, filhas e esposas. Perdemos a vida inteira. Quando Israel nos impediu de ter farinha, começamos a comer milho e cevada, até chegar ao ponto de termos que comer ração animal. Esperei 6 horas para pegar um pão. É uma luta extremamente difícil. É injusto ter apenas uma padaria para alimentar toda a faixa de Gaza. Israel tem enfrentado uma crescente oposição global. A guerra implacável que está travando contra o Hamas na faixa de Gaza, que reduziu vastas áreas de território a um deserto de edifícios destruídos, crateras de bombas e escombros. A guerra e o cerco desencadearam uma grave crise humanitária, com escassez desesperada de alimentos, água, medicamentos e combustível, aliviada apenas por entregas esporádicas de ajuda humanitária. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu avançar com a guerra, apesar da oposição. Israel e Irã trocam novas ameaças, aumentando, claro, os temores de uma escalada nos conflitos no Oriente Médio. O governo israelense confirma a morte de um comandante pró-iraniano do Hezbollah no sul do Líbano. Na última terça-feira, Israel prometeu responder ao ataque iraniano no fim de semana, apesar dos apelos por moderação da comunidade internacional. Não podemos ficar parados diante desse tipo de agressão. O Irã não vai se safar dessa agressão. Por sua vez, o presidente do Irã reiterou nesta terça-feira que seu país responderá severamente à menor ação de Israel contra os interesses da República Islâmica. No sábado, Teherã lançou um ataque sem precedentes em território israelense, chamando-o de um ato de autodefesa em resposta ao bombardeio do consulado da capital da Síria em 1º de abril, no qual 7 guardas revolucionários foram mortos. Israel diz que interceptou quase todos os mísseis e drones com a ajuda dos Estados Unidos e de outros aliados,
como França e Reino Unido, e de países da região como Jordânia e Arábia Saudita. Cidadãos iranianos afirmaram não ter medo de uma possível guerra. Somos muçulmanos e não estamos preocupados com a guerra porque acreditamos que, se Deus quiser que haja guerra, eu sobreviverei. Quando olho para Hiroshima, onde a bomba atômica foi lançada e algumas pessoas sobreviveram, digo que, se Deus quiser, nem mesmo uma bomba atômica será capaz de nos destruir. Em outra frente de conflito no Oriente Médio, o exército israelense confirmou que matou um comandante do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano. A Organização das Nações Unidas lançou um pedido de doações de 2 bilhões e 800 milhões de dólares para Gaza e Cisjordânia. O objetivo é ajudar 3 milhões de pessoas. A ONU lançou um apelo nesta quarta-feira por 2,8 bilhões de dólares em doações para ajudar a população palestina em Gaza e na Cisjordânia. Esse valor equivale a 14,4 bilhões de reais. A meta é ajudar 3 milhões de pessoas identificadas na Cisjordânia e em Gaza em 2024. O plano para esse ano estava inicialmente fixado em 4 bilhões de dólares, mas foi reduzido para 2,8 bilhões devido à limitação do acesso de Israel à ajuda humanitária na região. Poucos dias depois do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro e do início da ofensiva de retaliação israelense na faixa de Gaza, a ONU lançou um apelo inicial de doações para enfrentar a emergência no valor de 294 milhões de dólares. O apelo foi modificado no início de novembro para aumentar para 1,2 bilhão de dólares, para cobrir as necessidades mais urgentes de 2,7 milhões de pessoas nos territórios palestinos até o final de 2023. O governo dos Estados Unidos vai impor novas sanções ao Irã. A medida foi tomada após o ataque sem precedentes do país islâmico a Israel. O governo dos Estados Unidos anunciou na última terça-feira que vai impor novas sanções ao programa de mísseis e drones do Irã. A medida foi tomada após o ataque iraniano no fim de semana contra Israel. A Casa Branca afirmou que espera medidas semelhantes de seus parceiros e aliados. O conselheiro de Segurança Nacional do governo americano, Jake Sullivan, disse que nos próximos dias os Estados Unidos vão impor novas sanções dirigidas ao Irã, incluindo seu programa de mísseis e drones, assim como contra a Guarda Revolucionária e o Ministério da Defesa. Na madrugada do último sábado para domingo, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones não tripulados contra o território de Israel. Teherã qualificou o ataque de represália por um bombardeio que destruiu seu consulado em Damasco e que Teherã atribuiu a Israel. A maioria dos projéteis iranianos foi interceptada e foram registrados apenas danos. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram em Pequim e discutiram assuntos como cooperação bilateral e a guerra na Ucrânia. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram em Pequim. Os líderes abordaram a cooperação bilateral e a guerra na Ucrânia. Scholz chegou no domingo à China, acompanhado por uma grande delegação de ministros e empresários. Esta é a segunda vez que o chanceler alemão visita o país asiático desde que assumiu o poder em 2021. Antes de Pequim, o chefe do governo alemão visitou Chongqing, no sudoeste da China, além da capital econômica Xangai. China e Alemanha são a segunda e a terceira maiores economias do mundo. A consolidação das relações bilaterais transcende os dois países e tem um importante impacto no continente da Eurásia e até mesmo em todo o mundo. A respeito da guerra, a China fez apelos ao diálogo com oposição a qualquer utilização de armas nucleares e pediu respeito à integridade territorial de todos os países. Pequim, no entanto, nunca condenou publicamente a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022 e exige frequentemente que as preocupações de segurança de Moscou em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte sejam levadas em consideração.
A agência chinesa Xinhua informou que Xi Jinping apresentou 4 princípios a Scholz para impedir que a crise na Ucrânia fique fora de controle. Já o chanceler alemão afirmou que a guerra de agressão russa e o armamento da Rússia têm um impacto negativo muito importante na segurança da Europa. Uma cidade no norte da Ucrânia foi atingida por um bombardeio nesta quarta-feira. 10 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas. Bombardeio russo na cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesta quarta-feira, no ataque que danificou uma escola, um hospital e edifícios residenciais. O presidente Volodymyr Zelensky, que insiste em pedir mais ajuda às potências ocidentais para fazer frente à invasão russa, afirmou que Kiev não tem defesas antiaéreas suficientes para interceptar os mísseis que atingiram a região. Chernigov, localizado numa região de fronteira com a Bielorrússia, esteve sob ocupação no início da invasão russa contra a Ucrânia, mas depois da retirada das tropas de Moscou há cerca de 2 anos, deixou de registrar combates. A cidade foi fundada há cerca de 1000 anos, está a 145 quilômetros da capital da Ucrânia e, antes da guerra, tinha uma população de 285 mil habitantes. Alcançando níveis recordes em mais de 70 anos, temporais castigam a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Voos foram cancelados no aeroporto da cidade, que tem o maior tráfego aéreo do mundo. As chuvas torrenciais incomuns em Dubai provocaram inundações nas modernas rodovias e caos no aeroporto da cidade. O nível de chuva de 254 milímetros equivale às precipitações registradas pelos Emirados Árabes Unidos em 2 anos. A situação gerou um grande engarrafamento nas rodovias de 6 pistas e a polícia informou que um homem de 70 anos morreu em Ras Al Khaimah. A imprensa oficial detalhou que as chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, antes da formação dos Emirados, em 1971. As autoridades recomendaram aos passageiros que não sigam para o aeroporto de Dubai, que tem o maior tráfego do mundo, exceto em casos de extrema necessidade, porque os voos continuam atrasados e outros foram desviados. A tempestade afeta os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein desde segunda-feira, depois da passagem por Omã, onde provocou 18 mortes. No próximo bloco, sobe para 70 o número de mortos em enchentes no Afeganistão. E ainda, a economia global deve crescer 3,2% este ano, segundo o Fundo Monetário Internacional. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.